Professor Cláudio para mais um vídeo e hoje o tema é multiplicação facilitada. Bom, este vídeo aqui hoje, ele irá auxiliar as pessoas que têm dificuldades aí com a multiplicação, que não conhecem todos os fatores. Então eu vou apresentar aqui um método que se auxilia da soma. Então eu preciso observar o seguinte, eu devo dobrar, triplicar ou mais um valor conforme a conveniência e conhecimento. Vou trazer um exemplo aqui para melhor ilustrar esta questão. Vamos pegar aqui 8 vezes 9. 8 vezes 9 é 72, mas eu vou trazer aqui o método. Se vocês observarem, eu estou aqui trazendo o número 18. O número 18 é porque eu estou dobrando o número 9. Se eu estou dobrando o número 9, então eu tenho o 18. Se eu estou dobrando, quantas vezes eu preciso do número 8? Do número 9, eu preciso de 8 vezes do número 9. Então eu tenho aqui 18, 18, 18, 18. Somando isto, vai dar 72. E aqui eu trago o resumo, ou seja, eu preciso de 2 vezes o número 9, que é 18, 2 vezes o número 9, e assim por diante. Então, de quantas vezes eu precisei do número 9? Eu precisei de 2, 4, 6, 8, que é este outro fator aqui. Então, 8 vezes 9 é igual a 72. Vamos a um outro exemplo. Novamente, o 8 vezes 9. Mas dessa vez, eu resolvi triplicar o número 24. Por que triplicar? Eu estou triplicando porque o 9 aqui ele é divisível por 3. Então, se eu triplicar o 9, eu posso representar dessa forma. Então, se eu preciso de 9 vezes o número 8, eu preciso de 3 vezes o 8, 3 vezes o 8, 3 vezes o 8. Assim, eu tenho 3 vezes o 8, 3 vezes o 8, 3 vezes o 8. Então, eu tenho 3, 6, 9 vezes. 8 vezes 9, 72. Então, 24 mais 24 mais 24 é igual a 72. Vamos a um novo exemplo. 6 vezes 7. O 6 vezes 7, eu estou dobrando o 7. Se eu estou dobrando o 7, eu tenho o valor 14. E de quantas vezes eu vou precisar deste valor do 7 dobrado? Eu vou precisar de 6 vezes, não é isso? Então, eu tenho 2, 4, 6. 6 vezes 7 é igual a 42. Exemplificando melhor, eu tenho aqui 2 vezes o 7, 14, 2 vezes 7, 14, e assim por diante. Então, eu tenho 2, 4, 6. 6 vezes o número 7. Vamos aqui a um outro método. O que eu fiz aqui? Eu tripliquei o número 6. Por que eu estou trazendo exemplos parecidos? Porque quando eu falo que deve-se dobrar, triplicar ou mais um valor conforme conveniência e conhecimento, é justamente por isso, porque você vai fazer de acordo com o seu conhecimento. Continuando. Aqui, se eu tripliquei o número 6, percebam, se eu tripliquei é 3 mais 3, que dá 6, mas eu preciso de 7 vezes o número 6. Então, eu trago ele mais uma vez. 6 vezes 7, 42. Aqui, eu tenho uma vez, 2 vezes o número 6 triplicado e mais uma vez o número 6. Então, 6 vezes 7, 42. 18 mais 18, 36. 36 mais 6, 42. Vamos a um outro exemplo aqui. 16 vezes 5. Eu dobrei o 16. Uma vez que eu dobrei o 16, eu tenho o valor 32.
Mas percebam que lá no final eu coloquei mais uma vez o 16, porque eu preciso de 2 vezes o 16, 2 vezes o 16, mais uma vez o 16. 16 vezes 5 é igual a 80. 32 mais 32, 64. 64 mais 16 é igual a 80. Trazendo a exemplificação, 2 vezes o 16, 2 vezes o 16, 1 vezes o 16. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho 5 vezes o valor 16. Vamos a um próximo exemplo aqui, 4 vezes 8. Neste caso aqui, eu dobrei o número 4. Se eu dobrei o número 4, eu vou precisar de quantas vezes este número dobrado? Então, eu tenho aqui, se eu dobrei o número 4, eu preciso de 8 vezes o número 4. Se eu preciso de 8 vezes o número 4, eu tenho 2 vezes 4, 2 vezes 4 e assim por diante. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. Ou seja, eu multipliquei o 4 por 8. Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Seguindo, 4 vezes 8. No caso aqui, eu resolvi fazer igual ao exercício aqui apontado. Eu resolvi dobrar o número 8. Dobrando o número 8, eu vou precisar de dobrar este número 8 mais uma vez, porque o 8 ele está sendo multiplicado por 4. Então, eu tenho 2 vezes o 8, 2 vezes o 8. Se eu tenho 2 vezes o 8 e 2 vezes o 8, eu tenho 2 mais 2, 4. 8 vezes 4. 16 mais 16, aqui um erro de edição, eu teria o valor 32. O 13 vezes 6. O 13 vezes 6, eu resolvi aqui triplicar o valor 6. E assim, eu continuo. Eu tripliquei aqui, tripliquei aqui, tripliquei aqui e aqui. Ou seja, 3, 6, 9, 12. Mas eu preciso de mais uma vez o número 6 para chegar ao fator 13. Então, dessa forma, eu tenho 18 mais 18, 36, 72, 78. Então, eu tenho 3 vezes o 6 e assim por diante. Lá no final, 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, mais 1, 13. Então, eu tenho 6 vezes o fator, 6 vezes 13, que é igual a 78. O método é esse, eu espero que vocês tenham gostado e possam fazer uso e até um próximo vídeo.